Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tem um tempo na palavra agora, tempo abençoado, e hoje nós vamos falar de um tema muito maravilhoso da nossa igreja, né? E bíblico também, que é uma das doutrinas, né, da nossa igreja. E queria falar com os irmãos sobre a inteira santificação, né? O que é a inteira santificação? O que ela é? Né? Essa doutrina dos nazarenos, né? Mas não é uma doutrina dos nazarenos. É uma doutrina bíblica, né? Uma doutrina bíblica. Então, o que ela é? Ela é um ato de Deus. A doutrina da inteira santificação é um ato de Deus subsequente à regeneração, pelo qual o regenerado é instantaneamente libertado do pecado original, que continua no coração do convertido, trazido a um estado de inteira devoção a Deus. Visto que Jesus é que opera esta obra no coração do crente, através do batismo com o Espírito Santo. Alguns chamam essa experiência também de batismo com o Espírito Santo. Então, inteira santificação é o mesmo que chamar de batismo com o Espírito Santo. Vamos ler lá em Romanos, se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Olha o que diz ali, em Romanos capítulo 7, e um pouquinho do 6 também. Mas o 7:23, olha o que fala aqui, ó. Romanos 7:23. Contudo, não há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Ó. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente. Me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. O verso 15 também, ele diz assim, ó: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. E o verso 20, então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Um pouquinho mais para frente, lá no livro de Gálatas, fala assim, ó, Gálatas 5:17. Um pouquinho mais para frente. A natureza humana deseja fazer exatamente os anseios da natureza humana. E no capítulo 6 do livro de Romanos, verso 22, diz assim, ó: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus e fazem aquilo que conduz à santidade e resulta para a vida eterna. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Mas agora, hoje, vocês se envergonham do que costumam fazer, coisas que acabam em morte. Aí o verso 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus e fazem aquilo que conduz à santidade e à vida eterna. Como que se recebe a inteira santificação? A inteira santificação nós recebemos instantaneamente, e é pela fé, por meio de uma plena consagração a Deus. É importante nós entendermos isso. O próprio livro de Romanos, aqui um pouquinho mais para frente, ele fala de uma mente consagrada a Deus, né? O verso do 1 e 2 do capítulo 12, um sacrifício vivo.
né? Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Deixar que Deus transforme a nossa vida, mas por meio de uma consagração plena, por meio da fé, entregar a nossa vida a Deus. É preciso. O que é preciso para nós termos a inteira santificação? O que nós precisamos fazer primeiro? Primeiro, estarmos certos de que todos os pecados cometidos foram perdoados e que estamos andando na luz. Para uma inteira santificação, eu tenho que ter a certeza, a convicção de que os meus pecados foram perdoados. Eu preciso crer na obra de Jesus na cruz. Eu preciso crer no que ele fez por mim. Sabe? É importante isso, entender esse processo, saber isso. Em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se você puder abrir ali comigo, em 1 João 1,7, um pouquinho ali já perto do Apocalipse, 1 João 1,7, olha o que diz aí a palavra de Deus, ó. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se temos comunhão com Ele, temos certeza que andamos na luz, e andamos com quem está na luz, e temos a convicção de que o sangue do Senhor nos perdoou de todo o pecado. A segunda coisa para um coração santificado, reconhecermos a existência em nós do pecado original, aquela tendência que nos leva muitas vezes à prática do mal, que não nos convém e não queremos, uma tendência que nos leva a praticar o errado, aquilo que a gente às vezes fala de uma criança que ela não sabe o que é o mal, mas faz, e que ninguém precisa ensinar a criança a enganar, a mentir, está dentro dela. Precisamos reconhecer o pecado original. Pedir para que Deus nos perdoe, nos sare e tire isso da nossa vida. Terceira coisa, estarmos possuídos de um sincero e intenso desejo de nos libertar do mal. Mateus 5, de 6 e 8. Vamos lá. Mateus 5, 6 e 8. Mateus 5, versos 6 e 8. Feliz o que tem fome e sede de justiça, pois serão saciados. Feliz o que tem coração puro, pois verão a Deus. Um desejo de nos libertarmos do mal. Quarta coisa, crermos na promessa de Deus, que enviaria o seu Espírito, e que o sangue de Cristo derramado na cruz é a provisão do Pai para sermos perdoados e purificados do mal inato, a fim de que tenhamos uma vida abundante, cheia de amor perfeito. Cheia do amor perfeito. Atos 2, de 37 a 39. Atos 2, de 37 a 39. Então, crer que Deus enviou o seu Espírito e que através da morte de Jesus nós fomos perdoados.
Atos 2, 37 e 39. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração perversa e corrompida. Busque o amor perfeito, busque o Espírito Santo, se arrependam dos seus pecados e vivam uma vida cheia do Espírito de Deus. Quinta coisa, estarmos convictos de que não há poder suficiente em nós para vencer a inclinação para o mal, e que Deus já preparou um meio eficaz para isso por meio do sangue de Jesus. Não tente vencer o desejo, não tente ser forte, fala, não, eu consigo. Faça como José, fuja da aparência do mal. Se vier o pecado, vier a tentação, não tente ser forte, não é necessário isso. Jesus já fez tudo o que era necessário para nós conseguirmos vencer o pecado. Confie nele, se deleite nas suas promessas, entregue o seu coração para ele, se arrependa, peça para Deus, sabe? É importante. Romanos 7,24 também fala assim, Romanos 7,24: como sou miserável, quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A resposta está em Jesus, a resposta está no Senhor, a resposta está na cruz, a resposta está no sangue de Cristo. A resposta está nele. Verso 24 do capítulo 7 de Romanos. Quem nos ajudará a vencer? Jesus Cristo. Sexta coisa, entregarmos toda a nossa pessoa, o passado, o presente e o futuro, a Deus. E na disposição de fazer, com a sua ajuda, sempre e somente a sua vontade. Sabe? Entregar o meu presente, entregar o meu passado, entregar o meu futuro a Deus, confiante de que Jesus vai cuidar da minha vida, confiante de que o Senhor vai operar no meu ser, que o Senhor vai cuidar de tudo. Olha lá, Romanos 12, 15 e 16. Romanos 12, 15 e 16, olha o que fala aqui. Alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre no que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe a ira de Deus se encarregar disso, pois diz nas Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Faça a vontade de Deus, mesmo que essa muitas vezes não seja muito a nossa vontade. Faça a vontade de Deus. Confie nos planos de Deus para a sua vida. Confie em Jesus. E a última coisa aqui,
Ore com fé, pedindo a Deus, em nome de Jesus, o cumprimento da promessa. Ore com fé. Ore com fé. Santificação quer dizer perfeição absoluta na vida cristã? Não. A diferença entre pureza de coração, que é o resultado da limpeza da depravação do pecado original, e vem instantaneamente no ato de santificação, e a maturidade, que é o resultado do crescimento da graça, é gradual e progressivo. A maturidade na santificação vem através do uso dos meios da graça e da permanente consagração a Deus. Santificação, perfeição cristã, é um resultado da limpeza da depravação do pecado original e vem instantaneamente no ato da santificação. E aí nós temos a maturidade, que é um resultado de um crescimento na graça de Deus. O que significa as palavras perfeito e perfeição, ou perfeição cristã? O que significa isso? É uma vida cristã vivida sem reservas para Deus. Essa relação entre o batismo do Espírito Santo e a inteira santificação numa só experiência inclui a limpeza do coração e a presença do Espírito Santo nos capacitando para uma vida cristã. A presença do Espírito Santo. Sabe? O que é a vida eterna? A vida eterna é a salvação, adquirida por Jesus e dada àqueles que creem. Se creres, serás salvo. Se entregar o seu coração para Jesus e andar nele, será salvo. É importante entendermos isso. Através da ação do Espírito Santo, a gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer o mal, a gente vai poder orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, não porque a gente tem poder, mas porque o Espírito Santo atua através de nós, é a cura divina. E essa é a importância, sabe? Entregue-se pessoalmente a Jesus, glorifique Ele em tudo que você fizer e confie que Deus estará à frente da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua casa, e aonde Ele te levar, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, como aquele que é guiado pelo vento. E Deus vai. Essa semana eu estava vendo uma ilustração sobre isso, né, e fala que de se encurvar, né? E fala que o vento, por que a presença do Espírito Santo é como o vento? Quando o vento vem, né, as plantações se encurvam. E nós devemos ser como essas plantações diante de Deus. Quando Deus vier sobre nós, sobre a nossa vida, nós devemos nos encurvar e o adorá-lo. E Ele vai nos guiar, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai nos dirigir no seu caminho, na sua santidade e na sua presença. Amém? Quero orar por você. Se você ouviu essa mensagem e deseja ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, eu quero orar por você. Você coloque a mão no seu coração, ou dobre os seus joelhos onde você está, e eu quero falar contigo, pedindo que Deus, que Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar sua família e estar presente na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, nós estamos diante da Tua presença e pedimos de maneira especial que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre essas vidas, aqueles que ouviram essa mensagem, entenderam essa mensagem, Senhor, e desejam no seu coração terem uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor possa derramar sobre as suas vidas o Teu Espírito, Senhor, tocando o seu coração, tocando a sua vida e abençoando a sua família, a sua casa.
abençoando a sua mente, como nós falamos aqui, de uma mente transformada, uma mente renovada e um caminho do Espírito Santo dirigindo a nossa casa, a nossa família. Pai, derrame, Senhor, o teu amor perfeito, o teu Espírito e a tua presença sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.